Olá, meus amigos queridos, eu sou Sidney. Como algumas pessoas já sabem, eu gravo pequenas preleções ou pequenas palestras em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos conversar a respeito do capítulo 18 desse livro medicinal que se chama Evangelho segundo o Espiritismo, Medicina para a Alma. E nós vamos nesse capítulo, cujo tema do item é moral estranha, itens de 1 a 8. Mas por que será que Kardec deu tanta importância para abrir esse capítulo 18, na passagem do Evangelho de Jesus como um tema moral estranha, contida em Lucas, capítulo 14, versículo de 25 a 33. Pois bem, é difícil para quem não tem uma fé lúcida, racional, segura, absorver certos ensinamentos que vêm do Evangelho, ou seja, o Novo Testamento, dito Boa Nova, né? Que o Rabi de Judá, Jesus, nos trouxe há mais de 2000 anos. E que resumiu 10 mandamentos recebidos no Monte Sinai por Moisés, em 2 mandamentos. Aliás, de todos os profetas, né? A princípio, os 10 mandamentos eram a cultura filosófica, moral do povo hebreu, né? O resultado para quem descumpria as leis era olho por olho, dente por dente. Aí vem Jesus, já reconhecidamente entre os povos da época, como um profeta, representando uma autoridade divina, e decreta, conforme João no capítulo 3, 34 a 35. Primeiro é amar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Mais um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros como eu também vos amei. Ou seja, ama o próximo como a si mesmo, né? E agindo assim, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amar uns aos outros. Olha aí. É um novo testamento que vos dou, que representa quem ama a Deus de todo o seu coração e de todo o seu entendimento, né? Um novo mandamento. E um novo mandamento que também vos dou, que já dissemos antes, que é amar o próximo como a si mesmo. Porque quem ama e respeita o seu próximo não comete maldade contra os seus amigos de jornada. Porque quem ama a si mesmo, porque também tem esse detalhe. Porque o corpo é o capital mais precioso que a misericórdia divina nos concede. E assim é o resumo de todos os mandamentos de todos os profetas, para amar a Deus e o próximo como a si mesmo, por sermos ainda espíritos muito imperfeitos. Precisamos entender a palavra moral. O que é moral? Pode-se observar que no segundo mandamento resume os outros mandamentos em um só. Pois é. Mas o que significa a palavra moral? Resumindo, são valores e costumes de um povo. Ética, de uma maneira clara, é respeitar os valores morais de cada segmento social. E para as autoridades da época, Jesus, nas entrelinhas, estava trazendo valores que não batia com a filosofia mosaica, principalmente
o perdão. Então, moral pode ser entendida como um conjunto de valores que norteia as relações sociais, na conduta dos homens com o objetivo do progresso intelectual e espiritual, né? Mas vamos o que está registrado também em Lucas, capítulo 14, de 25 a 33, o qual nos causa um pouco de estranheza. E Kardec, como um grande filósofo, né? Grande filósofo da época, traz para o nosso momento uma realidade. Então diz, uma grande multidão acompanhando e caminhando com Jesus, e a eles Jesus se volta e diz, olha, se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Agora, já dito acima, em Mateus capítulo 10, versículo 37, uma outra passagem que Kardec fez questão de elucidar também, como estranha. Aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Então, Jesus, o Espírito mais perfeito, que por aqui já passou, representante da perfeição moral divina, teria nos dado mesmo tal esclarecimento? Teria. E conforme pesquisas teológicas e observação da filosofia espírita, nenhum evangelho fora escrito durante a vida de Jesus, mas durante longos anos após a morte de Jesus. Conforme o que lemos e vemos, é lícito, nesse caso, e provável que a sua palavra fora alterado. Houve alteração. O Novo Testamento houve a história de Jesus e seus feitos, bem como um convite para uma nova era de justiça, de amor ao próximo. Então, Jesus falava na linguagem hebraica, mas há quem diga que mais ele falava no aramaico, cuja tradução, significado, fora perdendo no tempo por ser uma linguagem remota. O Novo Testamento foi escrito através de escritas manuais, muitos relatos, eu ouvi dizer, mas também muita coisa certa, cuja essência notamos uma certa transcendência, ou seja, uma inspiração, né? Mas existe ainda alguns escritos manuais a respeito de Jesus e seus ensinamentos, cujos teólogos consideram apócrifos, tradução falso ou falsificado, os quais não entraram na composição da Bíblia, ou seja, do Novo Testamento. Mesmo assim, a Bíblia, o Evangelho, teve muitas versões. Passou do hebraico para o aramaico, do grego para o hebraico, depois para o latim, e muitas outras traduções até o dia de hoje. Há de se pensar que quando for escrito, houve alguns interesses ocultos, cuja a religião até ditava as leis em certas regiões do mundo, possivelmente se adaptando aos costumes sociais de certas épocas. Há religiões que acreditam ser a Bíblia a palavra de Deus, nua e crua. Mas esse pensamento deveremos refletir, e por isso Kardec elaborou tal capítulo, para que as gerações futuras possam refletir certos ensinamentos. Já que buscamos nos ensinamentos do Mestre
uma medicina para a nossa alma, do porquê, né? Nós estamos aqui, quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Mas, por exemplo, a palavra ódio, nessa frase de Lucas: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe. Se Jesus pregava o amor a Deus e ao próximo, tal escrita de Lucas está em desacordo com o sentimento do mestre. Por exemplo, a palavra non odite, em latim, não quer dizer odiar, mas quer dizer amar menos. Mateus capítulo 19, versículo 29, registrou o seguinte: todo aquele que tiver deixado por meu nome sua casa, seus pais, seus irmãos, suas irmãs, sua mulher, seus filhos, suas terras, por isso receberá um cêntuplo e terá por herança a vida eterna. É preocupante essa afirmação, cujo fanatismo pode acontecer em certos fiéis desavisados. Certos líderes religiosos colocam como meta em suas pregações uma preocupação e interesses nos bens materiais de seus fiéis, seus adeptos. Exemplos. Em Marcos, capítulo 10, versículo 19, eis aqui um contrassenso. Vós sabeis os mandamentos. Não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falsa testemunha, não farei mal a ninguém, honra vosso pai e vossa mãe. É esse o contrassenso. A existência de Jesus é indiscutível. Senão, nós hoje em dia não teríamos uma bússola rumo à espiritualidade, que é a ciência da imortalidade. Jesus é o nosso guia nesse plano. O que deveremos ter em mente que os maiores ensinamentos que deveremos absorver em nossa vida diária é o Sermão do Monte, onde está clara a evidência de uma cultura de uma espiritualidade maior dessa vida para outra. Pois o Sermão do Monte nos dá claramente um rumo a seguir, como se comportar diante das nossas aflições no plano terreno. Pois, em discutir palavras, é preciso buscar a essência do pensamento do mestre. Um grande missionário e mestre indiano, Gandhi, assim se expressou: se perdesse todas as literaturas filosóficas e só sobrasse o Sermão do Monte, do Rabi de Judá, nada haveria de perdido. E o tema de hoje leva a nos guiar ou iluminar nossos caminhos para um entendimento melhor ao se tratar do futuro espiritual, cujos líderes religiosos atuais deveriam ser mais francos com seus rebanhos. Sem discutir palavras, comenta Kardec, que é preciso procurar tradução do pensamento que era evidente nos ensinos de Jesus. Os interesses da vida futura. Aliás, quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Então nós deveremos fazer uma profunda reflexão, entender muito que jamais Jesus poderia lançar a ideia de renúncia de família, de valores materiais, pois a família em que vivemos é o laboratório das almas, aqui nesse plano de vida, pois a vida em família envolve muita ciência, mas muita mesmo. E a maioria dos nossos atavismos, ou passado, estão condensados no nosso trabalho diário, como experiência de vida no seio da família. No amar o próximo como a si mesmo. É evidente que no conjunto familiar é a primeira escola para amar o próximo.
Temos visto em nosso ponto de vista, que quando comentamos o lado moral humano, a tradução é que a educação vem do berço, a educação vem de casa também. Para o progresso dos seres encarnados, fica claro que a célula familiar é a procriadora de outras células familiares. Há, pois, deveres que sobrepõem nessa vida social ou interesses domésticos. Um filho ou filha deixar seus pais para prosseguir a vida familiar é uma necessidade. Deixar a família com finalidades em adquirir melhores posições na vida profissional é um ato de progresso. Existe, na maioria dos casos, uma ética moral, um respeito que poderemos examinar a questão da afetividade, um acordo de situações sem deixar rastro de ressentimento entre os seres humanos. E a distância, nesse caso, não diminui o amor nem o respeito entre os envolvidos. Mas, em se tratando desse mundo de provas, muitas provas e expiações, nosso meio social existe uma infinidade de casos de separações das mais penosas possíveis, as quais geram em nós profundas aflições, cujas separações, por vezes, são necessárias, devido a um efeito de causa e efeito, ou seja, vidas passadas. Mas há separações inconsequentes, cuja separação é uma maneira drástica, sem respeito, deixando para trás pai, mãe, filhos à mercê de uma falta de ternura paternal ou filial aos que ficam. Quando aqui estamos em família, acontecimentos e separações, bom seria se levássemos em consideração que somos imortais e temos uma vida futura cujo ajuste pode ser matemático. Sem essa ética espiritual, notamos laços fracos de um povo ainda primitivo. Somos povoadores dos universos, né? E os seres humanos não podem admitir a ideia que a vida terrena é somente para cruzamento na reprodução dos corpos. Não. Estamos por aqui para avançar no progresso moral. Mas a filosofia espírita, sob coordenação de Kardec, nos mostra esse ponto de vista terrestre, nos faz entender em um ponto muito mais alto, sob os olhares da ciência da espiritualidade. Aqui ninguém está na mesma gleba familiar por acaso, pois os verdadeiros laços e afeições são do espírito e não do corpo, cujo laço se corrompe, ou se rompe, nem pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, pois temos que nos encontrar em outras vidas. Aqui deveria haver um fortalecimento entre os membros familiares, uma depuração ao suportar a vicissitude da vida terrena. Por exemplo, o perdão, a tolerância, o ressentimento, a resignação, a honestidade, o amor entre si. Uma boa lembrança para todos nós é relembrar o capítulo 4, item 8, em que Jesus diz: o corpo procede do corpo, o espírito procede do espírito, o qual podemos compreender já na pré-existência da alma, que aqui viemos para nos encontrar e nos ajustar perante os nossos desafetos do passado. Existe uma passagem muito interessante no capítulo 9 de Lucas, versículos 59 a 60, que Jesus disse a um outro: segue-me.
O qual respondeu Jesus, Senhor, permita-me ir enterrar o meu pai? E Jesus responde, deixai os mortos, o cuidado de enterrar os mortos, mas por vós ide anunciar o reino de Deus. Jesus jamais queria desconhecer a obrigação moral diante do acontecimento, mas, como um espírito de alta categoria, faz uma analogia, exemplificando a lembrança de uma vida espiritual, o qual o corpo material, já sem vida, já não representa tanto no aspecto. A vida espiritual, com efeito, é a verdadeira vida, a vida normal do espírito. É a vida terrena, é uma vida transitória, passageira. O que for material, fica tudo por aqui. O corpo é uma veste grosseira, que reveste momentaneamente o espírito. O corpo é uma verdadeira cadeia educativa que prende o espírito, o qual posteriormente, ao adquirir sua lucidez na vida espiritual, deverá se sentir feliz das amarras do corpo pesado, esse material deixado na terra. O respeito que tem pelos mortos não se prende à matéria, mas pela lembrança ao espírito ausente, aqueles que amam e guardam os bons sentimentos, não pelo corpo, mas pelas relíquias dos sentimentos. Por isso Jesus deixou patente, não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito. Ides ensinar o reino de Deus, ide dizer aos homens que a sua pátria não está na terra, mas no céu, pois lá está somente a verdadeira vida. Vejamos, a filosofia espírita traz entre nós a luz que tanto precisamos para dar importância na arte de viver, na matéria, bem como fora da matéria. Viver é uma ciência, tanto na preservação da vida material, como a herança que daqui levaremos para o futuro espiritual. Ninguém há de pensar que por aqui estamos por castigo, mas como mais uma etapa rumo à perfeição espiritual. E ao terminar essa preleção, é bom lembrar aos afeitos da filosofia espírita, aos simpatizantes, que não somos kardecistas, somos espíritas. Somos espíritas. E assim, a minha gratidão a todos, principalmente àqueles que levar através do YouTube, compartilhar, minha gente, esse tema tão importante daqueles que leem o Evangelho e às vezes não compreendem o que Jesus queria dizer em suas palavras, bem como entender que a Bíblia foi escrita pelas mãos dos homens. Minha gratidão, muito maior, àqueles que compartilhar. Meu muito obrigado.